Eu quero começar o texto com um texto, Gênesis capítulo 26, pessoal me ajude, no versículo 1. No versículo 1, em Gênesis capítulo 26, é um momento muito importante na vida de Isaac. E aí, quem é Isaac? Os patriarcas a gente aprende, né? Quando você vai estudar a palavra de Deus, você se depara logo com Abraão, aí depois com o filho com Isaac, filho de Abraão, depois o filho de Isaac, Jacó. Então os patriarcas, você vai ouvir o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Isaac é um momento muito importante na vida de Isaac. E diz assim, houve fome naquela terra, porque, como tinha acontecido no tempo de Abraão, por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Verso 2, o Senhor apareceu a Isaac e disse, não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. E aí a gente vai ver, permaneça nessa terra mais um pouco e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e os seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. E aí Deus faz uma coisa muito interessante, né? Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, lhe darei todas as estrelas da terra, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Mas, pode passar, por quê? Fala comigo, gente. Porque Abraão me obedeceu. E aí ele começa a dizer, obedeceu, mas e qual foi a abrangência que Abraão obedeceu? Abraão me obedeceu e guardou os meus, fala comigo, preceitos, fala comigo, os meus mandamentos, os meus decretos e as minhas leis. E se você for continuar no texto, Isaac obedeceu. E eu não quero falar da história de Isaac. Depois é dever de casa para você. O texto disse que ele obedeceu, ele ficou. Mas por que ele ficou? Porque Deus diz assim, olha, está seca, é seco, não cai chuva, e se não cai chuva não tem semente, natural. Não dá para plantar, não dá para colher, então se não dá para colher, não dá para plantar, então não tem comida, vai ter fome, mas fica, me obedece. E para que isso acontecesse, ele disse assim, o teu pai me obedeceu. O teu pai me obedeceu. E aí ele obedeceu em quê? Nos meus, fala comigo gente, os meus preceitos, mandamentos, estatutos e leis. Mais uma vez, preceitos, mandamentos, estatutos e leis. E a Bíblia diz que ele ficou, porque Deus abençoou Isaac, e porque ele obedeceu, a Bíblia diz que ele ficou riquíssimo, e naquele mesmo ano ele colheu. Gente, naturalmente não dava para colher, naturalmente era seco, mas porque ele obedeceu, algo aconteceu na vida de Isaac. Eu quero conversar sobre o que Deus quer da gente. O que Deus quer de nós. Deus quer que a gente venha obedecê-lo. Ou seja, cumprir aquilo que Ele diz, se submeter ao que Ele quer que a gente se submeta, se comprometa, ame aquilo que Ele ame, chore com aquilo que Ele chora, valorize aquilo que Ele valoriza. E Ele diz, foi Deus que fala comigo, gente, foi Deus que disse, sim, eu quero que você me obedeça como o seu pai me obedeceu. E aí ele diz, obedecer os meus mandamentos. Quais são os mandamentos de Deus, gente? É aquilo que está escrito, é uma ordem direta, é uma ordem específica. Deus quer que você obedeça aquilo que Ele disse para você fazer. No livro de Gênesis, capítulo 12, que é um mandamento de Deus, uma ordem de Deus, quando Deus diz assim, ei Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela,
Assim, ele não questionou. Abraão obedeceu. Deus quer que você obedeça aquilo que ele diz, aquilo que ele ordena, aquilo que ele fala, aquilo que ele manifesta a vontade dele através daquilo que ele determinou. Mandamento de Deus. Ele diz também: eu quero que você obedeça como seu pai os meus preceitos. E se você vai no original, a palavra é diferente. Preceitos, orientações morais, deveres que formam um caráter. Porque eu obedeço, algo na minha vida muda, algo na minha mentalidade, meu jeito de ver muda. O livro de Salmos, no capítulo 119, versículo 27, 119, Salmo 119, 27, assim, Davi diz assim: faz-me discernir o propósito dos teus preceitos, então meditarei nas tuas maravilhas. Salmo 119, verso 4, tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos, que são preceitos de Deus, são valores de Deus, são princípios de Deus. Meu relacionamento com Deus é o que é que Deus fala comigo, o que é que Deus ordena para mim, o que é que Deus fala para mim. Ei, obedeça. Preceitos, valores de Deus. O que é que está por trás quando Deus diz perdoa? O que é que está por trás quando Deus diz bem-aventurados os humildes? O que é que está por trás quando Jesus Cristo afirma, ei, bem-aventurados os pacificadores? O que é que está por trás de quando Jesus Cristo disse, ei, ore pelos teus inimigos? O que é que está por trás? Ele diz assim: obedeça o que está escrito, obedeça os meus valores, os meus princípios. Tem coisas que você às vezes nem sabe onde é que está na Bíblia, mas algo no teu interior diz assim: não faz isso. Não entra nessa. Então diz assim: ei, isso é um valor meu, fala a verdade. Tem algo no seu espírito, no seu coração, tem coisa que Deus bota no seu coração e fazer assim: rapaz, eu vou fazer. Ei, Deus está dizendo: faça isso, faça isso, faça isso, obedeça os meus princípios, obedeça os meus valores. Mas ele fala também, ele diz assim: obedeça os meus decretos, ordens estabelecidas. Ou seja, o que é que Deus diz sobre dinheiro, o que é que Deus afirma sobre família, o que é que Deus afirma sobre sexo, o que é que Deus afirma sobre perdão, não o que a sociedade afirma. O que é que Deus fala sobre generosidade, o que é que Deus fala sobre igreja, o que é que Deus fala para o ser humano, o que é que Deus fala. São decretos de Deus. Ele diz: obedeça. Ei, Isaac, tem algo na tua vida que vai acontecer. Tem algo na tua vida, tem algo que vai acontecer. Olha para o teu pai. O teu pai, ele ouviu o que eu disse, ele obedeceu. Ele seguia os meus preceitos, os meus valores, ele obedeceu. Ele percebeu determinados assuntos que eu coloquei, ele obedeceu. Salmo 119, verso 18. Davi diz assim: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Abre os meus olhos, Senhor. Eu quero enxergar as maravilhas da tua lei, da tua palavra, dos teus princípios, dos teus valores. É a constituição. Mas ele fala também, né? Ele diz: olha, obedeça os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus decretos, os meus estatutos, obedeça às minhas leis, a instrução, o ensino, a constituição espiritual. O livro de Oséias, capítulo 4, verso 6, tudo bem que o contexto do profeta, um momento muito crítico ali em Israel, e ele traz uma palavra dura ali para os líderes daquele momento. Ele disse: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Conhecimento. Ok, mas por quê? Mas quando eu olho isso, é lógico, mas por quê?
O que é que Deus quer? Deus quer que você obedeça. Mas por quê? Porque em obedecer traz prosperidade. Em obedecer a Deus há uma prosperidade. Salmo 119, versos 165, verso 165. Os que amam a tua lei desfrutam grande paz, e nada há que os faça tropeçar. Os que amam a tua lei desfrutam grande paz, e nada há que os faça tropeçar. Salmo 1, de 1 a 3, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Eu estou lendo o Salmo 1, de 1 a 3. Nem se assenta na roda dos escarnecedores, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Então o que é que Deus quer? Que a gente obedeça seus preceitos, mandamentos, abrangência, princípios, valores. Por quê? Porque traz prosperidade. Porque quando a gente obedece, quem pratica é um guia. Salmo 119, verso 105. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Eu me lembro muito bem que quando a gente estava decidindo começar a igreja, é num momento muito crítico muito importante da nossa vida, principalmente do momento que eu estava vivendo ali, e tomar a decisão de deixar ali aquele emprego específico, aquele lugar, e realmente assumir a igreja por tempo integral. E a igreja ali no começo, 200 pessoas, 150, 200 pessoas, sei lá, mais ou menos isso. E eu me lembro muito bem, buscando a Deus, como a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E eu me lembro muito bem, né, ali buscando a Deus, a Bíblia, né, a palavra de Deus, os preceitos do Senhor, entender a voz do Senhor. E eu vi por 3 vezes na Bíblia: Costa Neto, eu vou providenciar o cereal, eu vou te dar o vinho, e eu não vou deixar o azeite acabar. Cereal, vinho, o azeite. E aí o que é que Deus estava dizendo? Cereal, nunca vai faltar nada para você. Vinho, eu vou te dar qualidade de vida, eu vou te dar alegria. E o óleo, a minha presença vai estar contigo. Deixa eu te falar uma coisa. Há algo na tua vida que você precisa ouvir a voz de Deus. Que você precisa ouvir a voz de Deus. E em obedecer à voz do Senhor, você vai perceber claramente, tem decisões na nossa vida que Deus vai falar de uma forma clara. Porque há prosperidade quando a gente obedece a Deus, seus princípios, valores. Essa palavra nos guia. O que é que Deus quer? Que em obedecer eu possa perceber transformação no meu coração. Transformação no meu coração. Ok, pastor. O senhor falou o que é que Deus quer? Você falou por que é importante obedecer. Prosperidade, eu tenho entendimento, eu sou guiado, eu sou mais sábio. Gente que traz a palavra de Deus, que vive a palavra de Deus, são pessoas guiadas, fundamentadas em princípios e valores, são pessoas que têm realmente uma direção de Deus. Mas como é que eu consigo viver isso? O que é que Deus quer? Que você conheça Jesus Cristo. Que você conheça Jesus Cristo. Quem é Jesus, gente? Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo são os mandamentos de Deus. Você quer conhecer os mandamentos de Deus? Olha para Jesus Cristo e você vai conhecer os mandamentos de Deus.
Você quer conhecer os preceitos de Deus, os valores de Deus. Você quer conhecer aquilo que Deus valoriza, aquilo que realmente Deus valoriza. Ei, conheça Jesus Cristo. Você quer conhecer a lei de Deus. A lei de Deus. Você precisa conhecer Jesus Cristo. E eu quero ler livro de Lucas, capítulo 24, verso 25 e 27. Lucas 24, 25 e 27. E Jesus disse, e aqui o contexto, deixa eu colocar para vocês o contexto desse texto. Jesus, ele ressuscita, e aqui ele está, o que Lucas, ele diz para a gente, é um caminho, uma cidade para Emaús, e ali tem 2 discípulos, eles estão discutindo sobre o que tinha acontecido em Jerusalém, e Jesus aparece para eles, e eles não percebem quem era, né? Não sabia quem era Jesus, e começa a conversar, e Jesus começa a puxar com ele o assunto até chegar a esse ponto, e Jesus, ele lhes disse, como vocês custam a entender, e como demoram para crer em tudo o que falaram os profetas. O que falaram o quê, gente? Os profetas. Não devia o Cristo sofrer estas coisas e entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. O meu convite hoje para você, o que é que Deus quer de mim e de você? Que você seja profundo no conhecimento de Jesus Cristo. Que você seja profundo no conhecimento de Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando eu conheço Jesus e quando eu pratico aquilo que Jesus Cristo falou, eu estou obedecendo os seus mandamentos. Quando eu obedeço Jesus, quando eu sigo Jesus, quando eu sou profundo em Jesus, eu estou obedecendo os preceitos de Deus. Quando eu conheço Jesus, quando eu obedeço Jesus, eu estou obedecendo a lei de Deus. Quando eu conheço Jesus, quando eu obedeço Jesus, eu estou conhecendo e vivendo os estatutos de Deus, os preceitos de Deus. Eu uso as palavras de Jesus, ei gente, está custando muito você crer. Está demorando muito para você. Deus tinha uma promessa para Isaac. E para Isaac cumprir, para acontecer na vida de Isaac, assim, Isaac obedeça, Isaac obedeça, Isaac obedeça, Isaac obedeça, assim como o teu pai obedeceu. E se você obedecer, no meio onde a sociedade está dizendo está seca, não vai dar nada, você vai morrer, me obedeça. E a Bíblia diz que ele obedeceu, e porque ele obedeceu, naquele mesmo ano onde havia seca, ele prosperou, ficou riquíssimo. Eu quero dizer para você hoje, eu vim hoje dizer o que ele está demorando muito. Por que está demorando muito? Jesus está dizendo, você está demorando muito em me conhecer. No dia que você me conhecer, vai estabelecer na sua vida prosperidade. No dia que você conhecer a minha vida, vai ser estabelecido na tua vida saúde. No dia que você me conhecer, vai ser estabelecido na tua vida todas as promessas de Deus. No dia que você conhecer Jesus, mas Jesus diz hoje para mim e para você, como vocês custam a entender e como demoram para crer. Você quer saber sobre o amor de Deus? Olha para Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz o seguinte, o apóstolo Paulo diz assim, ei, que o meu alicerce, as minhas raízes estejam profundas no amor de Deus. Esse amor que é profundo, que é alto, que é grande, que é largo. E se vocês conhecerem o amor de Deus, vocês vão ser cheios da plenitude de Deus. Ei, gente, quem é o amor de Deus? Jesus Cristo de Nazaré.
Se você olhar para Jesus Cristo, você vai perceber que Deus não te acusa, Deus não te mandou um condenador, Deus mandou um Salvador. Você quer conhecer o amor de Deus? Olha para Jesus, percebe em Jesus Cristo que Ele morreu naquela cruz, Ele sofreu tudo por mim e por você, porque Ele é o amor vivo de Deus. Se você quer conhecer o amor de Deus, obedece Jesus Cristo. Não, Deus não se importa comigo, é porque você está demorando em conhecer Jesus. Deus não olha para mim, é porque você está demorando em se aprofundar sobre Jesus. No dia que você conhecer Jesus, no dia que você conhecer Jesus, você vai conhecer os mandamentos de Deus, você vai conhecer os preceitos de Deus, você vai conhecer os valores de Deus, porque se você quer conhecer Deus, João Vitor, você precisa obedecer Jesus Cristo. Quer conhecer sobre graça? Olha para Jesus. Não, porque disseram que graça é desse jeito, porque falam que graça é desse jeito, porque eu li num livro, porque o teólogo falou desse jeito, porque um disse aquilo. Ei, conheça Jesus, e você vai conhecer o que é graça de Deus. O que é graça de Deus? O que Deus quer? Deus quer que a gente obedeça os seus estatutos, Deus quer que eu obedeça os seus preceitos, Deus quer que a gente obedeça as suas leis, Deus quer que a gente obedeça aquilo que Ele escreveu. E onde e como, pastor? Segue Jesus Cristo, conhece Jesus Cristo, ama Jesus Cristo, obedece a Jesus Cristo, porque Paulo fala em Colossenses capítulo 2, versos 1 e 2, porque em Jesus todo o tesouro do conhecimento e da sabedoria de Deus estão presentes. Você quer conhecer vida eterna? Conhece Jesus Cristo. Pastor, de novo sobre vida eterna? De novo. Essa semana estava uma pessoa da nossa igreja, e ele tinha recebido uma parte de um diagnóstico. E a parte do diagnóstico é que não tinha saído todos os exames, Reginaldo. Então, ele estava vivendo aquela coisa assim: vou morrer. Ele ligou para mim: pastor, aconteceu isso comigo, tal. Mas eu sei, já passei por isso, realmente não é fácil. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão. Essas coisas acontecem na nossa vida para duas coisas. A gente começar a olhar para a nossa vida e perceber quanto a gente precisa confiar mais em Jesus, e a gente precisa crescer na nossa fé em Jesus. Porque no dia que a gente conhecer Jesus Cristo, no dia que a gente se aprofundar com Jesus Cristo, no dia que a gente seguir Jesus Cristo, Hebreus capítulo 2 diz lá que Ele veio e derrotou o diabo que tinha o poder sobre a morte e nos libertar do pavor da morte. Não, vocês não acreditam não, eu quero que vocês olhem. Pastor, isso aí é uma coisa. Então, abra lá a sua Bíblia no livro de... Eu amo esse texto. Por favor, coloquem Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Verso 14 e 15. Hebreus capítulo... O que é que Deus quer? Que a gente obedeça seus mandamentos, seus preceitos, seus decretos, suas leis, porque obedecer traz prosperidade, traz transformação, nos guia. O que é que Deus quer? Que a gente conheça Jesus Cristo. Olha esse texto. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, Ele também participou dessa condição humana para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte. O que, gente? O diabo. E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte.
Eu não gosto de generalizar quando eu estou pregando. Todo mundo é desse jeito. Mas vem cá. E aí eu volto para a conversa que eu tive com aquela pessoa, eu dizendo o seguinte: olha, você pode desfrutar de uma coisa. Perceber que aquilo que estão dizendo que não é, e você tocar a tua vida. E você pode desfrutar de outra coisa. De enfrentar aquilo que realmente é o diagnóstico. E para você enfrentar, tá certo? Você precisa se apegar a Jesus, porque em Jesus Ele quebrou na nossa vida o pavor da morte, porque o que está angustiando a tua vida não é a enfermidade em si, o que está angustiando a tua vida é o pavor da morte. Ei, gente, deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que a gente demora em sofrer? Sabe por que a gente demora em estar desse jeito? Sabe por que a gente demora nessa condição? Pelo fato de você não se aprofundar no conhecimento de Jesus Cristo. A gente quer conhecer o amor de Deus. Então, ao conhecer o amor de Deus, eu estou seguindo os mandamentos de Deus. Ao conhecer o amor de Deus, eu estou seguindo os estatutos de Deus. Ao conhecer o amor de Deus, que é Jesus Cristo, eu estou cumprindo os seus preceitos. Ao seguir Jesus, eu estou cumprindo as suas leis. Ei, gente, conheça a graça por meio de Jesus, conheça o amor de Deus por meio de Jesus, conheça a vida eterna por meio de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. Minha pergunta: por que está demorando tanto, meu irmão? Por que está demorando tanto? Está demorando tanto você não ver o amor de Deus, você não desfrutar da graça de Deus, você ser livre do poder, do medo da morte, você conhecer Jesus Cristo de Nazaré. Você quer conhecer quem Deus é e qual é a autoridade que você tem? Conheça Jesus Cristo. Conheça Jesus Cristo. Está demorando tanto, meu irmão. Ei, está demorando tanto. Conheça Jesus Cristo. Eu oro para que hoje você saia aqui com um desejo de conhecer Jesus Cristo de Nazaré. Graças a Deus, que nunca mais, né? Aqui e acolá o pessoal ligava para mim, ou contava: ai, pastor, eu tive um sonho com o senhor. Ai, pastor, olha, não sei o quê. Ai, pastor, eu vi isso, eu vi aquilo outro, tal. Mas, graças a Deus, pessoal, não é? Por quê? Porque um dia uma pessoa foi falar um negócio, tal, disse assim: meu amigo, o que é que você está contando para mim? Me revela duas coisas. Você está contando para mim isso, esse sonho, que o diabo não sei o quê, está fazendo duas coisas. Ou você crê que o diabo na tua vida tem mais poder, porque você está contando isso, então na tua vida o diabo tem mais poder. Ou você quer contar para mim, afirmando que Jesus Cristo tem mais poder? Você que decide. Estão entendendo, gente? Porque pelo fato da gente não conhecer Jesus Cristo, qualquer coisa, ei, gente, vira um demônio. Por quê? Porque falta conhecimento de Deus, falta conhecimento de Jesus Cristo. Jesus disse para mim e para você: eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do diabo, e nada absolutamente vos causará dano algum na tua vida. Quem tem poder é Jesus Cristo. Na tua vida quem tem poder é Jesus Cristo. Na tua vida quem tem poder é Jesus Cristo. Na tua vida tem quem poder é Jesus Cristo. Ei, por que está demorando? Está demorando na tua vida não ver? Por quê? Porque falta em você conhecimento de Deus, falta em você conhecimento de Jesus Cristo. Falta conhecimento de Jesus Cristo. Você quer saber quem você é? Você precisa conhecer Jesus, porque no dia que você conhecer Jesus, você vai perceber quem você é. Você é. Não é o que falam, não é o que dizem,
Não é o que, não. Quem Jesus Cristo diz quem você é. Eu estava pregando em São Paulo, na Hillsong de São Paulo. E eu comecei a contar sobre, uma pregação, né, sobre a agenda de Deus, sobre amar as pessoas, sobre amar o perdido. E eu comecei a contar sobre as experiências nossas dentro da unidade prisional. Escuta aí, Rondina. E aí, quando esse rapaz estava lá, e ele disse que quando eu comecei a contar para ele sobre as unidades prisionais, ele disse assim: não, você começou a olhar para mim. Eu não percebi isso não. E depois do culto ele veio chorando, me abraçou e disse: pastor, por vários anos eu estive dentro de uma unidade prisional e ali eu conheci Jesus Cristo, e depois que eu saí, voltei de novo a cometer, e hoje o senhor falando, e quando o senhor começou a falar das unidades prisionais que Jesus Cristo estava fazendo na vida de uma pessoa, você começou a olhar para mim. E, enfim, e ali eu orei pela vida dele, eu comecei, e eu senti no meu coração, eu disse assim: vem cá, você sabe quem Jesus Cristo diz quem você é? Esse é o grande problema, e me permita, o grande problema das pessoas é porque eles não sabem quem eles são em Cristo Jesus. Por quê? Porque não conhecendo Jesus, Júlio, eles não percebem o que Jesus Cristo diz quem eles são. Sabe o que é que Jesus Cristo diz quem você é? Eu disse para aquele rapaz: você é amado, você é perdoado, você é filho, você é escolhido, você tem o nome escrito no livro da vida, o Espírito Santo está na sua vida, Deus vê o seu coração, as pessoas veem o exterior, Deus vê o seu coração, você é protegido, você tem a vida eterna, você tem a autoridade, por quê? Porque Jesus Cristo falou. Querido, hoje tem um assunto que eu gosto de falar a respeito de Jesus Cristo. A respeito de Jesus Cristo. E eu quero orar por você. Eu quero orar e vou pedir Jesus Cristo sobre a sua vida. Mas antes de orar, eu quero convocar toda a igreja a estudar a palavra e conhecer Jesus Cristo. Quero fazer uma convocação, pedir para o pastor João Vitor preparar um grupo ali. A gente vai começar a estudar a palavra de Deus aqui nessa igreja. Pastor, eu já estudo, preciso estudar mais. Eu já preciso conhecer mais. Pastor, eu nunca abri a Bíblia, aí eu falo as palavras de Jesus. Como você demora? Como você demora a crer? Já era tempo de você viver as promessas de Deus, já era tempo de você ser guiado pela palavra de Deus, já era tempo de você ser liberto, já era tempo de você viver a autoridade, já era tempo de você estar compartilhando o nome do Senhor Jesus, já era tempo de você liderar sobre pessoas, já era tempo de você ganhar a sua empresa, já era tempo, já está demorando muito, mas parou, hoje acabou, porque hoje vai começar uma estação da sua vida de conhecimento de Jesus Cristo. Conhecimento de Jesus. Fundamentos da fé, você vai aprender sobre os princípios básicos da palavra de Deus. Quem é Jesus Cristo, a importância do sangue de Jesus, a importância da palavra de Deus. Fundamento da palavra, você vai conhecer a palavra de Deus, fundamento do Antigo Testamento, você vai perceber como é que a Bíblia se encaixa, porque que Jesus Cristo, Ele falando dele mesmo assim, desde Moisés já falam de mim. Você vai começar a ler a palavra de Deus e vai perceber que desde o Gênesis até o último profeta antes de Jesus, as pessoas falavam de Jesus Cristo. Fundamento do Novo Testamento,
as cartas do apóstolo Paulo, os princípios da palavra de Deus, o que é graça de Deus, o que é perdão de Deus, o que é o amor de Deus, o que é autoridade em Jesus Cristo. Ah, pastor, como é que eu faço? Como é que eu faço para estudar a palavra de Deus? Nós, como igreja, temos essa ferramenta para você. Ah, você investe na sua vida profissional, continue investindo na sua vida profissional. Você investe, acorda cedo para malhar, continue cuidando do seu corpo, mas tire um tempo para você fortalecer a tua vida aqui, mas também construir a eternidade. Conheça a palavra de Deus. Jesus Cristo diz: como você demora. E hoje, você vai se inscrever, vai começar a estudar a palavra de Deus. E aí você vai viver não pelo que os outros falam, você vai viver não pelo que os outros falam, dos que dizem: ai pastor, pelo amor de Deus, o tarifaço aí que vai acontecer. Ei, que negócio de tarifaço, meu irmão? Deixa eu te falar uma coisa: a nossa confiança não está no governo, a nossa confiança não está em A nem em B, a nossa confiança está no Senhor Jesus. Senhor Jesus, nossa esperança está no Senhor Jesus. Sabe por que você coloca a esperança no governo? Porque você não conhece Jesus Cristo. No dia que você conhecer Jesus Cristo, você vai experimentar a prosperidade de Deus. O governo tem que fazer a sua parte. Os governos precisam fazer a sua parte. Mas deixa eu te falar uma coisa: nós não dependemos de governo, nós dependemos da mão de Deus e do poder do Espírito Santo de Deus. E sabe por que você não vive isso? Porque você não conhece Jesus Cristo. Você não conhece Jesus Cristo. No dia que você conhecer Jesus Cristo, eu vou pregar de novo. Você vai fazer o fundamento da fé. Você vai fazer os princípios da palavra de Deus. Você vai conhecer a palavra de Deus. Ah, meu irmão, pastor, não tenho tempo. Não abra a sua boca e não diga isso. Porque você tem tempo para tudo. Você vai ter tempo para estudar a palavra de Deus. Eu quero ver uma confusão ali de gente querendo se inscrever. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Baixe o nosso aplicativo CC Videira. E tem aplicativo? Tem, pelo amor. Como você demora? Como você custa a saber o que a nossa igreja tem para oferecer para você? Baixe o aplicativo CC Videira. Lá você pode fazer também todos esses cursos, tá certo? E se encher de Jesus Cristo. E você vai ter autoridade, você vai viver em autoridade, você vai viver prosperidade, você vai viver o pleno de Deus, a plenitude de Deus, porque eu quero você vivendo Jesus Cristo. O que é que Deus quer? Que você conheça Jesus Cristo, que você seja profundo em Jesus Cristo. Eu não me preocupo se você me segue, se você me conhece ou não me conhece. Espero que você me conheça, mas eu não vou fazer muita diferença na sua vida. Quem vai transformar a sua vida se chama Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré.